Oi, se você está preocupado com a lei da censura, como está sendo chamada pela população, que lá no Senado ganhou o apelido de lei das fake news, com essa votação a toque de caixa no Senado, e se também te preocupam questões que não andam nem no Senado nem na Câmara, como a prisão em segunda instância, o fim do foro privilegiado, os pedidos de impeachment de ministros do STF, eu te convido a acompanhar a entrevista que eu fiz ao vivo pelo Instagram da Gazeta do Povo com o senador Oriovisto Guimarães, do partido Podemos do Paraná. Eu convidei esse senador porque ele é autor da PEC da prisão em segunda instância lá no Senado e tem sido bastante atuante junto aos demais senadores da República, embora esteja no primeiro mandato. Meu nome é Cristina Grêmio, eu sou colunista aqui da Gazeta do Povo e te deixo agora acompanhando a entrevista que eu fiz com o senador. Prazer é meu. E uma honra também ter um senador tão atuante que está em seu primeiro mandato, mas já apresentou uma proposta tão importante quanto essa da PEC da segunda instância. A gente já vai falar sobre ela. Eu queria que o senhor começasse falando sobre o assunto do momento, que é a votação dessa lei das fake news, que muita gente está chamando de lei da censura, porque é assim que parece ser mesmo. Parece que é uma tentativa de calar o cidadão comum e até parte da imprensa, essa imprensa mais independente, especialmente que atua por blogs e tudo mais, e que a gente percebe que está sendo alvo, inclusive, desse inquérito lá no STF, né? Então, como é que está a votação dessa lei das fake news no Senado? Qual é a sua posição em relação a isso? Olha, Cristina, essa votação realmente é muito polêmica. De um lado, nós temos vários senadores que foram vítimas de fake news, que sofreram campanhas difamatórias e que estão votando um pouco com o fígado e não com a razão, porque eles estão muito bravos com coisas que fizeram com eles. Eu entendo o seguinte, é um assunto complicado, sério e que precisa ser debatido. Eu acho que não é correto nós votarmos esse assunto agora, no período de pandemia, em que o Senado está funcionando por sistema de decisão remota, que é um sistema muito precário e ele impede o funcionamento das comissões. Então, eu acho que esse assunto necessariamente tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça, tem que ser ouvida a sociedade civil, tem que ser chamado os órgãos de imprensa, temos que chamar especialistas do setor, temos que ouvir as próprias companhias que tratam disso, como o Facebook, Instagram e tudo mais, o que é que eles acham. Eu acho que tomar essa decisão agora é muito perigoso, é muito ruim. A chance de fazermos uma legislação ruim é imensa. Então, por essa razão, nesse momento, eu sou contra. Agora, lá na frente, quando o Senado voltar a funcionar, se nós pudermos acabar com o anonimato sem que isso prejudique a liberdade, eu acho que seria importante, porque a nossa Constituição é muito clara. Ela prevê a liberdade de expressar pensamentos, mas ela proíbe o anonimato. Não é? A pessoa não assumir a responsabilidade por aquilo que fala ou que faz, a nossa Constituição proíbe. Então, eu acho que nós estaríamos perfeitamente dentro da Constituição se fizéssemos uma legislação em que total liberdade, 100% de liberdade, como sempre foi, mas com responsabilidade. Não é? No momento, eu vou votar contra. Eu acho que muita gente vai votar contra. Acho que um dos grandes questionamentos do cidadão comum, olhando de fora, é justamente a urgência de se votar isso agora, nesse momento. E a gente sabe, inclusive, que as sessões remotas do Senado seriam para manter as votações que são necessárias justamente para combater os problemas que surgem nesse período de pandemia, de isolamento social, e não para esse tipo de assunto que exige. Agora, tem essa parcela de senadores que está votando com o fígado ali, como o senhor falou, eles já poderiam estar fazendo o que se imagina que os próprios ministros do STF que se julgam agredidos por publicações nas redes sociais ou até pela imprensa pudessem fazer, que é processo por injúria, calúnia, difamação, até por ameaças, né? A gente sabe que tem ameaças mesmo feitas de forma virtual. O que eles alegam é que é praticamente impossível de se identificar o autor. Muitos deles tentaram e abriram realmente.
Porque às vezes isso vem num site que está na Califórnia, às vezes isso vem num site que está na Rússia, e fica impossível realmente você chegar até o autor dentro da legislação atual. Então, por essa razão, eles entendem que precisaria regulamentar isso para que se acabasse esse processo de ódio via fake news. Mas eu ainda continuo da opinião que não é a hora. Nós deveríamos fazer isso com mais calma quando acabar a pandemia. Agora não é a hora, agora eu serei contra. E o senhor arrisca um palpite, senador, porque o presidente do Senado votar amanhã. A última reunião, isso foi extensamente debatido. Dividido. Eu não arriscaria um palpite, não. Tanto pode dar não, como pode dar sim. Agora, de qualquer forma, se der sim, vai ter que ir para a Câmara. E na Câmara vai ser também um longo debate, né? Então, nada vai, assim, de definitivo, nada vai acontecer hoje. Pode acontecer um primeiro passo. Agora, como sempre, senador, os parlamentares não estão desconectados do que a sociedade anda comentando e anda sentindo, apesar de estarmos todos à distância, né? Não, não andam. Claro que todo parlamentar tem que ser sensível à voz dos seus eleitores, não é? E é claro que eu, por exemplo, recebo uma quantidade absurda de WhatsApp por dia, acabo delegando isso à minha assessoria, porque se fosse responder a cada um deles, eu não faria mais nada na vida, só responderia o WhatsApp, nada mais, né? E até aproveito aqui esse momento contigo para dizer, olha, me perdoem aqueles que eu não respondo, mas se eu for responder a todos, eu não faço mais nada. Eu só fico... Aproveito para pedir perdão por ter desativado os comentários aqui também, para não atrapalhar a fluência da conversa. Eu sei que daqui a pouco eu ativo de novo, eu sei que muita gente gosta de mandar recado por aqui também. Tá, mas vamos partir então para outro assunto, que é um assunto da prisão em segunda instância. E está tudo interligado, né, senador? Tá. O senhor foi autor no Senado da PEC da prisão em segunda instância. Dá uma relembrada para a gente o que aconteceu e por que isso não foi votado. Olha, então, essa PEC da segunda instância, da prisão em segunda instância, eu já tinha colocado isso como pauta em 2019. Logo que eu assumi, eu tinha toda uma campanha que era baseada numa pauta ética, não é? Que é prisão em segunda instância, fim do foro privilegiado, regular melhor o nosso judiciário, regular melhor o nosso executivo também. Ou seja, eu até dizia isso muito na nossa campanha. Nós temos que mudar a receita do bolo, porque do jeito que está o Brasil, nós ficamos sempre na dependência de um salvador da pátria. E nós precisamos depender mais do bom funcionamento das instituições, porque os presidentes são passageiros, não é? E as instituições são permanentes. Então, vamos tentar reformar essas instituições. Eu queria colocar na Constituição, já no início de 2019, antes de se soltar o Lula, antes do Supremo voltar atrás, porque naquela época o entendimento do Supremo era que, sim, deveria ser preso a partir da condenação em segunda instância. Pois bem, mesmo assim, eu já me senti inseguro, digo, olha, isso tem que ir para a Constituição, porque daqui começou a permitir a liberdade de segunda instância. Então, essa PEC já estava... Me permita só uma parte aqui, senador, que eu falei no início da live, o senhor está no seu primeiro mandato como senador, e foi logo no primeiro mês do mandato que o senhor apresentou essa PEC. O senhor já foi para o Senado com essa ideia e com essa proposta praticamente pronta, né? É verdade, isso já era um compromisso de campanha meu. Eu queria que isso viesse a ser parte da nossa Constituição, porque aí você tem segurança jurídica, aí você não depende mais do humor do Supremo. Um dia solta, outro dia não solta. O Supremo já mudou de opinião sobre isso várias vezes, né? Não foi só uma. E por isso mesmo eu queria colocar na Constituição. Pois bem, essa PEC foi. Chegou agora no início desse ano, aliás, no início não, no finalzinho do ano passado, o Supremo mudou de ideia, não é? Permitiu que os condenados em segunda instância continuassem em liberdade. Essa PEC veio à tona e aí houve uma discussão enorme lá e me pediram, Davi Alcolumbre me pediu, o Sérgio Moro, que era ministro naquela época, ajudou a confecção
de um projeto de lei, que foi o projeto de lei 166, que, segundo todos diziam, seria mais rápido, porque é uma PEC, é mais complicado, tem que ser aprovado em 2 votações, tem que ter 3/5, e um projeto de lei é muito mais rápido e muito mais simples. Pois bem, para atender o pedido do Moro, para atender o pedido do Davi Alcolumbre, para atender o pedido de a maioria dos senadores na época, eu retirei a minha PEC, que era para colocar na Constituição, e passei a apoiar o projeto de lei 166, que foi devidamente passou pela CCJ, foi aprovado pela CCJ, está pronto para ser aprovado pelo Senado. Só que o Davi Alcolumbre não coloca em votação. E aí o argumento, pasme, que o Davi Alcolumbre usa hoje para mim é: não, veja, existe uma PEC lá na Câmara dos Deputados. Vamos aguardar a PEC da Câmara dos Deputados. Quer dizer, chega a ser uma piada, né? Quando nós tínhamos A uma PEC do Senado não podia porque ia se arrastar muito, mas agora pode aguardar a PEC da Câmara. Exatamente. Ou seja, é muito claro isso. Nós fizemos inúmeras reuniões e tal. A verdade é que todos eles fingem. A única exceção é o PT. O PT diz que não quer a prisão em segunda instância. Mas é o único partido que diz que não quer a prisão em segunda instância. Todos os outros partidos são favoráveis à prisão em segunda instância. Só que mentem. A maioria deles mentem descaradamente. Porque dizem que querem a prisão em segunda instância, mas, na verdade, não querem. E usam de subterfúgio para enganar o eleitor, para retardar a votação. Então, a pauta ética, com a pandemia, ficou parada no Congresso. Está parada. A prisão em segunda instância não anda. Da mesma forma, o fim do foro privilegiado, esse é outro tema fundamental, Cristina. Olha, já Queria entrar. Esse é um projeto do senador Álvaro Dias, que também é do Paraná, mesmo partido do senhor, né? Isso. E já de outro mandato, mas se arrasta desde então, né? Desde então. Já há 3 anos. Veja, esse projeto foi de autoria do Álvaro, como você bem lembrou, é meu colega de partido. Junto com ele, quando eu cheguei no Senado, nós começamos a quase toda a sessão pedir, né, que o Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara, não é presidente do Senado, ele é deputado, ele não é senador, mas nós pedimos do plenário, que cheguei a incomodar: votem, 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 depende só de vocês. Veja, Cristina, fazem 3 anos que ele está sentado em cima disso. 3 anos. Se colocar para votação, os deputados aprovam. O presidente da Câmara, né? O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Está lá com ele, na mão dele. Depende só dele, porque o presidente da casa tem o direito de decidir o que ele coloca para votar, ele tem o direito de decidir a pauta, né? E ele não coloca. Ele não coloca. A hora que ele colocasse isso para votar, seria aprovado e o Brasil seria outro. Sabe por quê? Porque daí a importância do Supremo diminui. Sabe por que o nosso Supremo é tão importante hoje? Porque ele tem na mão um número enorme de deputados e de senadores que têm processo lá no Supremo. Então, você tenta votar alguma coisa no Senado ou na Câmara, o telefone do outro lado da Praça dos Três Poderes começa a tocar e as pessoas aqui no Legislativo mudam de opinião porque um ministro do Supremo pediu. Porque, assim, e aí fica esses dois poderes se entrelaçando e o Executivo também não consegue governar. Isso, é aquela história: você me ajuda aí que eu te ajudo aqui, entendeu? E a coisa não anda. A coisa não anda. E isso é um problema muito sério. Nós temos que resolver. O senhor acha que essa PEC do foro privilegiado deveria vir, inclusive, antes da prisão em segunda instância? Ela poderia mudar mais rapidamente o Brasil do que a prisão em segunda instância? Ah, com certeza, porque a hora que vier isso, acabou a importância tão grande que o Supremo tem para muitos parlamentares, porque eles não serão mais julgados pelo Supremo. Agora, precisa vir também, junto com ela, a PEC da segunda instância, porque senão o Supremo continua importante, porque o cara vai dizer assim: não, eu vou recorrer na segunda, eu vou recorrer na terceira, e quando chegar no Supremo eu me salvo. Não é? Então, o bom era que isso acabasse mesmo na segunda instância. E é bom a gente sempre lembrar, né, senador, que precisa ser PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para que a Constituição, que é a lei máxima, seja respeitada, inclusive pelo Supremo, que é o órgão para interpretar a Constituição. Na hora que isso estiver na Constituição, não tem mais dúvida. Exatamente, esse é o ponto. Olha, eu fiz, no começo desse ano também, aliás, no começo desse ano não, no final do ano passado, eu fiz uma outra PEC,
que era uma PEC que eu colocava fim às decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso não tinha nada a ver. Super importante também, né? Não tinha nada a ver com prisão em segunda instância, não tinha nada a ver com foro privilegiado, era outra coisa. Era uma forma de disciplinar o funcionamento do STF. Essa PEC andou muito bem, foi aprovada na CCJ, foi aprovada em tudo quanto é lugar. Foi votada no comecinho, no finalzinho do ano passado, que era a PEC 82, que eu vou reapresentar agora. Você sabe por que eu perdi essa PEC, Cristina? Porque o partido do presidente da República, o PSL, na época ele estava no PSL, o líder do governo, o Fernando Bezerra, e o PT, Partido dos Trabalhadores, se uniram. Foi a primeira vez que eles se uniram depois da eleição do Bolsonaro para votar contra essa PEC. Eles não queriam que a PEC mexesse com o funcionamento do Supremo. E por que eu fazia essa PEC na época? Porque acontece um absurdo assim. 513 deputados aprovam uma lei. 81 senadores aprovam essa lei. O presidente da República sanciona essa lei. Aí o que acontece? Um único ministro do Supremo, por decisão monocrática, ou seja, decisão de um homem só, dá um parecer dizendo que a lei está suspensa. Quer dizer, um único ministro pode mais do que todos os deputados, todos os senadores e o presidente da República junto. O que dizia essa PEC? Não vai poder mais fazer isso. Se fizer, vai ter que fazer pela maioria do colegiado, pela maioria dos 11 ministros. Acabaria esse protagonismo, né, de um ministro único, por exemplo, impedir um ato de um outro poder também. Né? Isso aí também está lá colocado. E essa é mais uma que o presidente do Senado não coloca em votação. Vai ser difícil, viu? Vamos tentar de novo agora. Vamos ver. Talvez senador, para a gente não esticar demais... Para a gente não esticar demais seu tempo, embora o papo seja ótimo e super importante, a gente falou aí da questão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também do Senado, que é onde o senhor atua, o Davi Alcolumbre, não colocarem assuntos de interesse nacional em votação, e aí vem a pergunta inevitável, é por causa deles também que não se vota nunca os pedidos de impeachment de um ministro do STF, né? Porque há vários pedidos apresentados já em compasso de espera, digamos assim. É exatamente esse o mecanismo, exatamente isso. Eu assinei, por exemplo, o pedido de CPI da Lava Toga, que eu achei que de todos os processos esse era o melhor, porque eu acho assim, a gente não deve fazer julgamento apaixonado. Então, eu acho que qualquer julgamento deve ser baseado numa investigação. Então, a CPI da Lava Toga, sim, ela daria elementos concretos, objetivos, contra o ministro A, o ministro B ou o ministro C. E aí, com base nesses fatos comprovados, né, documentalmente comprovados, inclusive, aí sim nós poderíamos votar o impeachment de um ou de mais de um desses ministros. Mas enquanto eu continuar essa coisa do foro privilegiado, isso daí não vai acontecer, sabe? Esse funcionamento, esse me proteja aí que eu te protejo aqui, impede que isso aconteça. Nem com a pressão atual nas redes sociais, especialmente, o Brasil inteiro falando e pedindo para que o Senado vote os pedidos de impeachment de ministros. Agora o que está em voga é o Alexandre de Moraes, né, que está com esse inquérito das fake news aí, com todas essas prisões arbitrárias acontecendo, jornalistas sendo presos, né? A lista dos que se dizem presos políticos já está em 8. 8 pessoas presas por expressarem sua... E são pessoas localizáveis, né? Diferente daquele caso dos robôs ou dos perfis alojados em servidores em outros países, enfim. Mas mesmo com essa pressão, o senhor acha que não vai adiante? Acho muito difícil. Ainda mais agora que o Bolsonaro está com essa versão nova de Bolsonaro Paz e Amor, não é? Que ele fez um discurso esses dias, não sei se você viu, que agora ele diz assim, eu estou amigo do Davi Alcolumbre, eu estou amigo do Rodrigo Maia, eu estou amigo do presidente do STF, aliás, eu estou amigo de todos os deputados, todos os senadores e de todos os ministros do Supremo. Não é? E tem aliança com o Centrão rolando também? Agora, então, eu acho mais difícil ainda que isso aconteça. Acho mais difícil. Se você olhar, Cristina, se você me permitir uma rápida análise, meu Deus do céu, se você olhar até hoje, se o Lula for candidato a presidente da República, me diga você, Cristina, vamos inverter aqui. Quantos % do eleitorado você acha que ele vai ter de voto? A gente tem aquela
aquele gráfico de Pareto, né? 80-20. Ou seja, ele Eu tem acho que pelas pesquisas está no 20 lá, gente. É só olhar o eleitorado do Haddad também, né? Pois é. E, então você tem 20% do eleitorado que até hoje continua apaixonado. Ou ele ou qualquer outro candidato do PT vai ter entre 20% e 30% de votos, apesar de petrolão, apesar de mensalão, apesar de prisão, apesar de tudo que nós já vimos. Eles não mudam de opinião. A mesma coisa acontece no extremo oposto, no extremo direita. O Bolsonaro pode fazer o que ele quiser, pode cometer o erro que ele quiser. Não estou dizendo que ele já cometeu, nem que ele vai cometer. Não estou aqui criticando. Mas ele pode fazer o que ele quiser. Que ele sempre vai ter de 20% a 30%. Você veja que a popularidade dele não cai disso em hipótese alguma, apesar de tudo que já aconteceu. Sai Moro, aconteça o que quiser. Fecha a COAF, protege o filho, tenta nomear o Eduardo para embaixador. Enfim, não importa. Ele vai ter esse apoio sempre. Aí são votos apaixonados, tanto de esquerda como de direita. Meu Deus do céu, eu torço muito para que um dia o brasileiro comece a votar com a razão, com lógica, né? Parar de acreditar em salvadores da pátria, acreditar mais num país que tem que ser instituições sérias, organizadas, funcionais, perenes, que não muda, que dê segurança jurídica, não é? Mas isso é difícil de acontecer. E quando vem essas ondas de paixão, por exemplo, se você olhar para a nossa história, nós tivemos uma onda de paixão, você não era nem nascida, tenho certeza, com o Jânio Quadros, lá da Vassourinha. Sabe o que ele dizia? Isso é 50 anos Conheço atrás. essa história, mas realmente não vivenciei. Como eleitora, pelo menos não estava. Eu, que já sou um dinossauro, eu vivenciei. Eu era criança, mas eu vivenciei. A Vassourinha do Jânio era o seguinte, ele ia varrer todos os corruptos do poder. Isso há mais de 50 anos atrás. Não varreu, né? Deu no que deu. Depois disso veio o Collor, que ia acabar com todos os marajás. Não acabou com marajá nenhum, né? Depois disso, o Lula também ia acabar com a ladruagem, ia processar todos os bandidos. A bandeira do PT era a bandeira da moralidade. Também não deu certo, né? E agora nós temos o Bolsonaro, mas é sempre um salvador da pátria. Não é um povo mais consciente, organizado, pensando em alguém realmente qualificado, votando mais pelo currículo, pelo passado dessa pessoa, pelo que ela fez. Não, as pessoas votam mais pelo discurso inflamado do momento. Ele não é um bom conselheiro. Um bom conselheiro seria a razão. Não estou dizendo que não deveriam votar no Bolsonaro, quero dizer que eu votei no Bolsonaro. Eu achei que a melhor opção que eu tinha era votar no Bolsonaro. Não é? Mas não é assim. Eu quero dizer que o processo eleitoral nosso, a última eleição acabou radicalizando. Ou era extrema-direita ou era extrema-esquerda. Não tinha uma coisa mais baseada na razão. Nenhum candidato... Por exemplo, o Álvaro Dias teve o quê de voto? 800 mil votos. Foi uma votação muito pequena, porque houve uma polarização e os outros candidatos ficaram falando sozinhos. Ninguém prestou atenção neles. Enquanto o Brasil continuar assim, vai ser difícil. Vamos torcer para que a gente consiga, ainda que lentamente, evoluir também como eleitor, né? Senador, muito obrigado. Esse papo podia se arrastar por muito mais tempo. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente fica como população aqui, falo em nome de eleitores mesmo, nem como jornalista, a gente fica na torcida para que o Senado virtual ouça mais a voz das ruas, todos eles, né? Não um ou outro isolado, especialmente o senador Davi Alcolumbre, que é quem tem por Constituição esse poder quase absoluto aí de escolher o que vai para votação ou não. Obrigada, viu? Se você gostou dessa entrevista, te convido a seguir o perfil da Gazeta do Povo no Instagram. Eu estou lá toda segunda-feira ao vivo, fazendo entrevistas às 11h30 da manhã. Algumas das entrevistas eu trago depois para os leitores e assinantes do jornal ou para os seguidores da Gazeta nas outras redes sociais também. Curta, comente e compartilhe. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!